Olá a todos, boa tarde. Hoje estamos em timing, estamos no tempo certo. Como normalmente nossos lives são feitos nas quartas-feiras, hoje é quinta, é um dia especial porque nós temos um convidado especial. E eu tenho essas meninas lindas aqui, tem a Nocas anda por aqui. Carla, saudades de ti, um beijo grande. Tenho aqui uma querida, uma grande amiga que está na Espanha, está em Madrid. Que bom. Então, hoje o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre Endosleeve, sobre método Apollo. E hoje nós temos um convidado especial, deixa eu colocar aqui. Endosleeve, deixa eu deixar aqui para ver se eu consigo fixar aqui, acho que sim. E nós temos o Dr. Manuel Coelho da Rocha, que é quem nos acompanha, quem faz os Endosleeves na clínica. Então, é um prazer trazer ele para cá para conversar um pouquinho com todos vocês. Portanto, se tiverem perguntas, podem ir escrevendo e fazendo as perguntas já. Eu vou já aqui deixar o Dr. Manuel entrar. E então, o que tiverem de perguntas, de dúvidas, de detalhes que queiram comentar, aproveitem, porque esse é um momento bastante interessante de ter o doutor conosco e poder conversar e tirar mesmo essas dúvidas, às vezes mesmo das pessoas que já fizeram, ou que querem fazer, ou que têm curiosidade sobre o método. É um momento ideal para a gente falar, tá bem? Então, deixa eu deixar aqui... deixa eu colocar aqui o Dr. Manuel. Aqui tem o Vitor. Vitor, um abraço para ti. Deixa eu dar a entrada aqui. Ok. Pronto, eu acho que daqui a pouquinho entra o Dr. Manuel. Se tiver algum detalhe... Aqui está. Olá, doutor. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde a todos. Conseguem-me ouvir? Eu acho que sim. E Ok. comentem aí se as pessoas conseguem nos ouvir direitinho. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas, de qualquer forma, o pessoal diz aqui, se tiverem alguma dúvida. Perfeito. A Carla está dizendo que perfeito. Ótimo, ótimo. Pronto. Então, aqui vou tomar a liberdade de apresentar o Dr. Manuel. O Dr. Manuel é o responsável pela maravilha dos métodos Apollo e é muito giro vê-lo trabalhar, porque é de uma calma, é muito mesmo agradável ver o doutor trabalhar, porque faz tudo com calma, com tranquilidade, e isso deixa toda a gente feliz e contente, porque sempre as coisas funcionam bem quando é assim. Então, se quiserem fazer já alguma pergunta, é só ir escrevendo. Então, doutor Manuel, vamos aproveitar de contar um pouquinho, vamos lá, dos benefícios do método Apollo. Tem muita gente que já sabe o que é o método, mas as pessoas às vezes veem os vídeos na internet, a maior procura é efetivamente na internet, veem os vídeos e depois ficam com dúvidas e tem alguns detalhes de quando que você deveria pensar a nível mais da cirurgia como tal, ou pronto, as indicações e sobretudo assim os benefícios, que eu acho que é o que é interessante. Nós temos aqui nesse painel, tem algumas pessoas que já fizeram o método Apollo, e estão aqui, e tem outras pessoas que eu tenho certeza que têm curiosidade sobre tal. Então, quem for tendo curiosidade, vai escrevendo, vai colocando as perguntas que depois eu ajudo a colocar aqui para o Dr. Manuel. Então, Dr. Manuel, a palavra Sim. passa para si. Ok. Pronto, então o procedimento, o endosleeve, no fundo, tecnicamente falando, é uma gastroplastia restritiva endoscópica. É um procedimento que é minimamente invasivo, na medida em que não criamos qualquer orifício artificial, portanto é todo ele feito através de um orifício natural, que é a boca, e portanto feito através de uma endoscopia digestiva alta. O que nós fazemos é utilizar um acessório
que é acoplado ao endoscópio e através do qual aplicamos um conjunto de suturas no interior do estômago. E depois, na prática, o que acaba por acontecer, o número de suturas é variável consoante o tamanho e a morfologia gástrica. O que é comum é o resultado final, que é uma redução de cerca de 70% do volume gástrico. E, portanto, isto depois tem uma série de implicações, nomeadamente um plano alimentar desenvolvido para este efeito. Os principais efeitos do procedimento acabam por ser um efeito de saciedade precoce e também um ligeiro atraso no esvaziamento gástrico, que é induzido pelo procedimento, e, portanto, isto em conjunto com uma abordagem multidisciplinar, que é assim que tem que ser, com o acompanhamento nutricional, psicológico, o próprio acompanhamento também com a nossa assistente social e comigo, portanto, da parte mais clínica, acaba por ter resultados muito positivos. Em média, ocorre perda de cerca de 20% do peso inicial ao fim de um ano. Há pacientes que perdem mais, outros que perdem menos, depende muito do compromisso com todo este processo, que é um processo multidisciplinar, novamente. Do ponto de vista de indicações, este procedimento atualmente é a primeira linha na terapêutica da obesidade com índice de massa corporal até 40, portanto, uma obesidade grau 1 e 2. Os pacientes que têm índice de massa corporal superior a 40, embora já tenhamos feito alguns, a principal opção terapêutica aqui é a cirurgia. Em termos de resultados, a cirurgia portanto, acaba por ser um procedimento mais mutilante, digamos assim, há uma alteração da anatomia, induz um estado mal absortivo, ao contrário do nosso procedimento, que é um procedimento restritivo, e, portanto, a indicação acaba por ser em pacientes com índice de massa corporal mais baixo. Naturalmente que, após esta perda de peso, é fundamental que haja um comportamento de manutenção, de um estilo de vida dito saudável, através de uma alimentação equilibrada e também da prática de exercício físico. Em termos de segurança, que é muito importante, é um procedimento que é altamente seguro. Os principais efeitos adversos, que não são muito frequentes, é a ocorrência de desconforto ou dor abdominal, sobretudo nas primeiras horas após o procedimento, e que para isso os pacientes estão precavidos com medicação analgésica. E também pode acontecer haver náuseas ou algum vómito, que para isso também fazemos medicação. Do ponto de vista técnico, o procedimento tem uma duração de sensivelmente 1 hora, é feito no bloco operatório, portanto sob anestesia geral, e mantemos os pacientes internados nas primeiras 24 horas, essencialmente por uma questão de vigilância, sobretudo para vigiar a introdução dos líquidos e também para se fazer medicação por via endovenosa, que tem um efeito mais rápido. Em termos também de outro tipo de complicações que podem surgir, um pouco mais complexas, mas que são muito mais infrequentes, estamos a falar de frequências inferiores a 1%, e que felizmente nunca nos aconteceu, mas é importante que as pessoas estejam conscientes disso tudo. Portanto, pode acontecer haver uma hemorragia num dos locais onde aplicámos uma sutura, e isso poderia requerer a realização de uma endoscopia para se proceder ao tratamento. É pouco provável, nós no final do procedimento fazemos sempre uma revisão de todas as suturas, lavamos o estômago e, enfim, garantimos que fica tudo bem. E ainda mais raro é a possibilidade da ocorrência da formação de uma pequena infecção também em torno de uma das suturas que pudesse requerer a toma de antibiótico ou eventualmente drenagem de um abscesso que se pudesse formar. Pronto, novamente, altamente improvável, mas é possível, está descrito. Exatamente. Em relação também, uma dúvida frequente, que surge com muita frequência, é a questão da duração das suturas, dos fios. Esta duração é muito variável, depende muito também do comportamento das pessoas no pós-procedimento. Naturalmente que, com o tempo, progressivamente as pessoas vão tolerando quantidades de alimentos cada vez maiores, e se não houver um comportamento adequado e houver uma ingestão de maiores quantidades de alimentos após o procedimento, o nosso estômago é um órgão muscular e tem uma capacidade incrível de adaptação,
E, portanto, isto acontece também com a cirurgia. Aliás, nós podemos fazer este procedimento em doentes que fizeram bypass e sleeve cirúrgico, que se o remanescente gástrico dilatar, portanto, aqui, se não houver este comportamento adequado, pode então acontecer que as suturas comecem a ceder e que o estômago adquira um volume semelhante ao volume inicial. Naturalmente que estes fios, mesmo que a pessoa tenha um comportamento adequado, com o tempo podem alguns deles ir cedendo, ao fim, e geralmente isto acontece quando as pessoas já tiveram a perda de peso adequada e já estão no fundo numa fase de manutenção. Mas é importante que haja consciência para isto, porque de facto as suturas não ficam para sempre, o estômago não fica para sempre apertado como fica no pós-procedimento, mas quando os fios começam a ceder, já houve a perda de peso adequada e que se pretende com este procedimento. Esta perda de peso leva de facto a claros benefícios para a saúde, nomeadamente à reversão de algumas comorbilidades que já possam estar associadas à obesidade, nomeadamente dislipidemia, portanto os níveis de colesterol altos. Quando os pacientes têm também já aquela chamada pré-diabetes, muitas vezes também isto reverte na totalidade. E, portanto, para além de uma questão estética, é mais importante ainda esta questão da saúde no geral, nomeadamente das comorbilidades associadas ao excesso de peso. Exatamente, da parte metabólica, não é? E, doutor, acho que aqui é importante também comentar justamente o que tínhamos falado, ou seja, temos um paciente que faz por uma primeira vez e até tem um comentário aqui de uma pessoa que realizou o Apollo, o endosleeve, e disse que foi a melhor decisão da vida dela. Já tem um bom tempo de feito e tem aqui, se mantém com um peso extremamente saudável, se sente extremamente bem por um largo período de tempo, que já passaram-se aqui quase 3 anos, se não estamos aqui equivocados. Porque efetivamente teria que ver os recordes para me lembrar efetivamente, ou que ela queira escrever aqui também seria muito bom. 3 anos, exatamente. E continua com um peso baixo. Então, continua naquele peso que queria estar. E o que é interessante, eu acho que é importante comentar também, porque nós temos muitos pacientes na nossa equipa, no nosso serviço, que fazem a cirurgia. Apesar que o nosso reganho de peso, a porcentagem de reganho de peso não é alta, é baixa, eu acho que aqui é muito importante, porque às vezes as pessoas, vamos dizer, que são submetidas a uma cirurgia bariátrica e fazem a cirurgia bariátrica, bem seja ela um bypass ou fizeram um sleeve ou mesmo o mini bypass, quando há o reganho de peso, muitas vezes as pessoas pensam, fizeram primeiro um sleeve, voltam a ganhar peso, agora vamos fazer o mini bypass, ou seja, vão passando de cirurgia para cirurgia. E essa é outra situação que o endosleeve pode efetivamente aqui dar uma boa resposta como um método revisional de um pós-operatório que houve, por exemplo, um reganho de peso, e aí se faria um endosleeve para justamente diminuir aquele pedaço de estômago, seja ele bem por sleeve ou de que tenha ficado, e que poderia ser efetivamente também diminuído, não é? É uma situação que pode ser muitas vezes adicionada a outra, vamos dizer, outra forma de também utilizar o endosleeve nesse aspecto. É correto? Sim, e de facto é possível fazer revisão, sim, do remanescente gástrico que quer seja bypass, portanto no coto gástrico podemos se houver dilatação, podemos suturar e apertar. No próprio sleeve cirúrgico, que tal como no sleeve endoscópico pode haver dilatação gástrica se houver lá está o reganho de peso. Exato. E aí podemos suturar e apertar. É possível também, e também já fizemos, embora não seja naturalmente o que se pretende, repetir o procedimento. Portanto, já fizemos endosleeve por uma segunda vez, portanto, no paciente que tinha tido uma perda de peso adequada, mas que teve consciência que não teve um comportamento depois de manutenção apropriado. E de facto fizemos, os resultados são igualmente positivos, mas naturalmente não é aquilo que se pretende. O que pretendemos é que haja esta perda de peso com o procedimento
inicialmente e que depois haja o comportamento de manutenção com um estilo de vida saudável. É importante que as pessoas tenham sempre, embora não necessariamente tão frequente como no início, é importante que haja sempre algum acompanhamento do ponto de vista nutricional e psicológico, porque de facto é fundamental manter fazer um checkpoint para se manter focado, mesmo no caso de manutenção, não é? Exatamente, que isso é uma das coisas que a gente gostaria que o paciente, depois de fazer, que ele venha, e a gente percebe que os pacientes que fazem o seu controle, tanto com a psicologia, quanto os que vêm comigo para a parte da nutrição, e que vêm com frequência, ou seja, nós sempre vamos alterando o padrão alimentar, vamos modificando, vamos introduzindo coisas novas, vamos retirando outras coisas, vamos refazendo aquele hábito alimentar e vai mudando efetivamente o mindset deles. Tanto que isso acontece, depois a pessoa se mantém com um tipo alimentar, uma forma de levar, vamos dizer assim, a parte da alimentação diferente. E esse é o grande gancho de que o endosleeve acaba funcionando muitíssimo bem, porque essa manutenção aqui é uma das partes, acho que, mais importantes. E depois o retorno que tem com toda a equipa, porque vai passando e vai efetivamente melhorando essa parte metabólica, que era o que o doutor comentava anteriormente, não é? Porque ao fazer uma restrição, uma modificação alimentar, alguns padrões que nós tínhamos do ponto de vista nutricional acabam sendo modificados, e nós temos aqui as melhorias decorrentes dessa modificação da alimentação. Então, mesmo que alguns pacientes tenham vamos dizer, uma predisposição de consumo de mais carnes vermelhas e tal, a introdução de novos alimentos e só a restrição por si só no consumo de grandes quantidades que antes tinham, já tem uma repercussão aqui no que é a hipertensão, e no que é pelo próprio peso, e na dislipidemia, que é brutal. Ou seja, temos aqui umas grandes melhorias, não é? E o paciente deixa, inclusive, muitas vezes medicação, e tudo isso consegue se reverter simplesmente porque saem de um processo de uma síndrome metabólica mais evidente e baixam de peso. Então, acho que esse aqui é um dos detalhes que é extremamente importante de ter essa consciência, e de realmente buscar aqui a parte positiva disso. Doutor, outra coisa, muitos pacientes, muitas vezes, quem quiser fazer alguma pergunta, perdoem, estejam à vontade, podem questionar o que quiserem, que tiverem com dúvidas, que aqui a gente consegue orientar para que o doutor possa ir respondendo a cada uma delas. Então, se tiverem alguma dúvida, por favor, coloquem por aí. Outra questão aqui importante é com relação ao que muitos pacientes comentam, de efetivamente dessa dor que tem depois do procedimento, e o outro detalhe é a questão da saciedade. Então, a dor, muitas vezes, eu tomo a liberdade de dizer para o paciente que normalmente é logo no pós-operatório imediato, quando o efeito sedativo vem a diminuir, e que a dor é um tipo de dor, eles muitas vezes comentam que é uma dor tipo sentir que o estômago está amarrado. E eu até brinco com eles, digo, pois relativamente, e efetivamente está, não é? Sim, não, de facto a dor, pronto, lá está. Normalmente é nas primeiras horas pós-procedimento, e é uma dor que cede à terapêutica analgésica, e é por isso que inicialmente esta terapêutica é feita por via endovenose, que tem um efeito mais imediato. Após a alta, geralmente não há queixas, as pessoas fazem uma vida normal. A única coisa que recomendo fazer só um mês após o procedimento é a prática de exercício físico mais intenso, sobretudo exercício que envolva maior esforço do abdômen. Houve alguns pacientes que se queixaram de alguma dor, mas quando nós damos altas, passamos sempre medicação para tratar essa dor, e essa medicação por vezes é necessário fazer alguns dias, mas é o necessário para controlar estas queixas. Mas por norma não há essa necessidade. Há um medicamento que nós fazemos nos primeiros 3 meses diariamente,
que é um medicamento que é para reduzir a produção de ácido do estômago e para no fundo, contribuir para uma mais rápida cicatrização das áreas suturadas. Mas de resto também prescrevemos um medicamento para as náuseas e vómitos se acontecer, mas regra geral, pronto, por vezes há alguma dor também nos primeiros dias, mas é mais um desconforto e que alivia com esta medicação. Exatamente. Aqui comenta, tem uma pergunta que é interessante, a pergunta é se há alimentos que são intoleráveis durante, ou seja, pós-procedimento. E aqui deixo também o comentário do Dr. Manuel, mas queria antes comentar aqui. O que é importante, muito importante, é no pós-operatório que não tenha nada sólido. Porque o sólido realmente, ou seja, os alimentos intolerantes para esse primeiro momento, efetivamente qualquer coisa sólida que possa alterar, ou seja, aumentar o peristaltismo desse estômago, que ficou aqui diminuído, e que pode efetivamente perder alguma das suturas, correto? Sim, sem dúvida, e é por isso que o primeiro mês é essencialmente mais à base de líquidos, com alguns suplementos, e depois acaba por ter uma dieta progressiva, pastosa, e até depois atingir uma dieta de consistência normal. Livre. Não há propriamente um alimento que se possa dizer que é contraindicado, e no fundo, voltando àquela questão da saciedade que falávamos há pouco, de facto alguns pacientes por vezes referem que não se sentem completamente saciados, e isso a doutora Isanete, melhor do que eu, acompanha nas suas consultas. Muitas vezes o que eu digo lá está, é precisamente recomendo que na fase inicial haja um acompanhamento nutricional mais apertado, porque por vezes pode ser necessário algumas estratégias desenvolvidas pela doutora Isanete, que tem muita experiência nesta área, e que no fundo podem contribuir para que os pacientes fiquem mais saciados, mas que estratégias estas que permitem que haja uma manutenção da perda de peso que se pretende. E exatamente isso muitas vezes porque às vezes o paciente se sente tão bem, ou seja, tão normal, que vai esquecendo de comer com mais frequência. Então, claro, ao ter um volume pequeno da alimentação que está a fazer, e, efetivamente uma boa digestibilidade, que é um passo, por mais que seja que o endosleeve, ele mantém faz uma liberação para o intestino de forma um pouco mais, gradualmente mais lenta, mas de qualquer forma o alimento passa e efetivamente por ser um volume menor, é natural ter fome, ou seja, ter uma coisa é vontade de comer e outra coisa é fome, mas ter fome de maneira até mais precoce. E é o que a gente sempre fala, de que muitas vezes a pessoa se sente tão bem que esquece de ir fazendo os lanches e de repente viu, e estava 3 horas sem comer. Então, tanto para ele, quanto para o Dr. Manuel, quanto para mim, provavelmente teríamos fome, não é? E esse é um detalhe que é importante, que a gente faz muito fincapé de que seja uma alimentação fracionada, porque o volume é pequeno, principalmente no momento inicial, e a partir de que as coisas vão já caindo dentro de uma normalidade, a pessoa vai regressando à sua rotina, já segundo, terceiro mês, de não esquecer desses detalhes, porque isso faz toda a diferença depois na manutenção da própria dieta e nesse controle da saciedade. E aqui, eu não sei se o doutor Manuel sabe, mas muitos pacientes que de repente comentam, alguns têm um momento que estão a consumir ao redor das 200 gramas. 200 gramas é um número em peso, não estamos a falar de calorias, mas às vezes as 200 gramas eles não conseguem comer as 200 gramas, porque ficam saciados naquele momento. Passa e logo depois tem que voltar a comer. Então, é engraçado isso, porque há pacientes que com 200 gramas, que já está liberado até mais volume, e não conseguem fazer um volume maior num momento de uma refeição, ou seja, tem que efetivamente fazer com mais frequência, que isso muitas vezes acontece. E efetivamente, o que comentava o doutor, quando o paciente tem uma adesão e vai modificando, já terminamos o primeiro mês, resulta que vai e inicia uma atividade física
Então, também aqui muda o padrão alimentar dele, ele sente mais saciedade, mas ao fazer exercício, também melhora todo o conjunto da sua própria situação metabólica e Uhum. tem muito mais vantagem e consegue ficar com mais aderência a comer mais saudável, tá? A fazer o exercício, e então já começamos aqui a mudar os hábitos. Uhum. E acho que essa é a parte aqui fundamental dessa situação, não é? E de facto é muito importante e eu insisto sempre muito com isto, que é a questão do follow-up, que infelizmente muitas vezes as pessoas não, acabam por não aderir e às vezes é difícil de nós, sobretudo comigo, normalmente nós fazemos um acompanhamento comigo, faço uma consulta trimestral, embora haja sempre abertura para se houver alguma dúvida contactarem. Mas de facto é importante para avaliarmos os resultados e sobretudo para que as pessoas mantenham o foco com, com este processo, não é? E o acompanhamento nutricional e psicológico, que através da nossa parceria é até ilimitado neste primeiro ano, é de facto muito importante porque é a chave de todo este processo e no fundo dos resultados. Não é? Exatamente. Exatamente. Nós temos aqui uma outra pessoa que chegou, que hoje em dia ela tinha algum peso e realmente até era um peso praticamente, estava até bastante indicado a fazer uma cirurgia porque tinha um peso mais alto. E efetivamente, se ela quis mesmo fazer, hoje está fantástica, está no seguir, faz exercício, hoje em dia já corre, já faz mesmo exercícios formais de corrida e mudou completamente seu estilo de vida. E já também tem algum tempo de procedimento. Então, essa benesse que a pessoa depois se sente tão bem, muda completamente o seu mindset e vai conseguindo, então, alterar todo um padrão aqui que é extremamente benéfico, não é? Doutor Manuel, eu queria que comentasse alguma coisa com relação, que é uma dúvida, sei que o Dr. Manuel já comentou, mas é uma dúvida que as pessoas têm, do fato de, vamos dizer, não da contraindicação básica, mas, por exemplo, alguém que tenha refluxo, ou que Uhum. já tenha esse tipo de situação. O que poderíamos dizer com relação a isso, doutor Manuel? Porque há casos que a pessoa diz, olha, tem muito refluxo, já normalmente eu tive gastrites anteriores, na sua vida anterior normal, vamos dizer assim, se tem alguma contraindicação, ou o que poderíamos falar para esse tipo de paciente? É assim, nós fazemos sempre uma endoscopia prévia, portanto, ao procedimento, faz parte dos exames, no fundo, pré-procedimento, e isto é precisamente para excluir que não hajam situações que possam inviabilizar a realização do procedimento naquele momento. Existem poucas contraindicações e as contraindicações que existem são passíveis de serem corrigidas previamente. Por exemplo, se um paciente tiver uma úlcera no estômago, seria naturalmente necessário primeiro proceder à cicatrização antes de se fazer o procedimento. Se houver uma hérnia do hiato, sobretudo hérnias maiores, com mais de 3 centímetros, também poderia ser necessário resolvê-la primeiro, nomeadamente através de uma cirurgia, para reduzir essa hérnia. Em relação à doença de refluxo, se for uma doença de refluxo muito sintomática e, sobretudo, se for uma doença de refluxo erosiva, que hajam erosões no esófago, aqui o que nós fazemos é não suturamos tanto até a região do fundo gástrico para precisamente não... Os resultados são na mesma positivos e aí não agravamos a clínica do refluxo, embora esta clínica, se surgir, também se controla bem com medicação para a doença de refluxo. Mas de facto não é uma contraindicação. Pode acontecer nas pessoas que tenham muito refluxo, após o procedimento, agravar um pouco esse refluxo e necessitar, sobretudo nos primeiros 3 meses, de fazer medicação para a doença de refluxo. Mas aí geralmente o que fazemos, mesmo se houver uma hérnia pequena, é a zona do fundo gástrico, para que não haja agravamento clínico, mas não é uma contraindicação. Ok, perfeito, perfeito. Pronto, porque essa é uma das questões que muitas vezes o paciente tem. E outra coisa que
é muito entendível. Muitas vezes o refluxo acontece porque há um mau hábito alimentar e o consumo de alimentos extremamente gordurosos, extremamente concentrados, um volume gástrico muito grande, principalmente nos momentos de jantares, grandes volumes de comida com um fracionamento também pequeno, ou seja, comem grandes quantidades, o estômago se dilata, não é? E tem uma capacidade aqui, às vezes, mais complexa. Então, também o fato de modificar o padrão alimentar, até no pré-operatório, e, claro, o paciente não deve se recostar depois de comer, e uma série de indicações que são bastante básicas e fisiológicas para também tratar de alterar esse tipo de resposta, não é? Mas então... E a própria redução do perímetro abdominal, que ocorre com o emagrecimento, acaba também por contribuir para uma melhoria do refluxo, não é? Exatamente, tem menos Há menos pressão. pressão intra-abdominal. Exatamente. Pronto, eu acho que isso aqui é bastante também interessante de se comentar. Doutor, com relação aos protetores gástricos, existem pessoas que tomam com um tempo muito largo, por coisas prévias, coisas anteriores, por tratamentos N, de acordo ao endosleeve como tal, ou seja, é necessário fazê-lo depois do procedimento, mas normalmente se retira quando já não faz falta, certo? Nós fazemos nos primeiros 3 meses, precisamente como referi anteriormente, para ajudar a cicatrização das áreas que foram suturadas. Após esse período, não há indicação para o fazer, a não ser que as pessoas tenham alguma condição clínica, nomeadamente uma doença de refluxo muito sintomática e que requeira essa terapêutica, que já pudesse requerer previamente, embora depois com o emagrecimento e com a própria mudança dos hábitos alimentares, essa medicação possa progressivamente deixar de ser necessária. Mas nós, de facto, do ponto de vista formal, fazemos nos primeiros 3 meses e após isso não há indicação, a não ser que hajam sintomas e que se possa ter que prolongar um bocadinho mais, mas regra geral não há essa necessidade. Ok, perfeito. Aqui tem comentários que aqui está a referir-se mesmo à cirurgia, mas parto do princípio que é o mesmo, ou seja, que é uma rampa de lançamento para uma nova vida. Então, a pessoa que está a comentar faz aqui o comentário em relação à cirurgia, mas, ou seja, é a mesma coisa, no sentido de ter feito uma modificação, um procedimento, e realmente é uma nova pessoa. E é engraçado porque as pessoas, depois que fazem esse tipo de procedimento, mudam efetivamente toda a sua situação, não é? E tem aí uma qualidade de vida muitíssimo melhor. Doutor, ainda eu gostaria de comentar outra situação importante que os pacientes às vezes comentam, e do ponto de vista da nutrição, a gente tenta ajudar sempre no que é possível e passível, que é a questão da obstipação que ocorre muitas vezes após o procedimento. Por quê? Porque também tem um volume alimentar muito pequeno e não temos fibras, não é? Então, sim, em relação a isso, de facto, pode haver necessidade, porque não tem sido uma queixa que me tenham colocado assim com frequência, mas surgindo, podemos, sobretudo na fase inicial em que há uma ingestão menor, podemos fazer terapêutica laxante ou enfim, estimular um pouco mais a motilidade intestinal para que as pessoas também não tenham obstipação e, no fundo, as queixas depois associadas a isso, mais desconforto, mais distensão abdominal. Mas é passível de ser também, uma vez mais, medicado e tratado, tal como o desconforto abdominal que pode surgir inerente ao procedimento ou também as náuseas que podem ocorrer, sobretudo nos primeiros dias. Tudo isto é passível de ser gerido com medicação por via oral. Embora depois também, do ponto de vista alimentar, a doutora Isanete, melhor do que eu, sabe que existem estratégias, não é? Que é o que normalmente a gente tem feito, e efetivamente as queixas não são das mais importantes, apesar que no processo inicial logo temos que diminuir fibras e diminuir uma série de detalhes,
As fibras, inclusive, nós até conseguimos alguns suplementos com fibras que não interferem no volume, e a gente consegue manter esse intestino bem, com suplementos que tenham, por exemplo, inulina e algumas coisas que melhoram mesmo estando na dieta líquida. E claro, à medida que depois avançam, efetivamente a gente utiliza, pronto, alimentos que têm uma quantidade de fibra maior. E outra pergunta ou outro comentário que os pacientes fazem, que devem fazer para si também, é a questão da água. Porque o volume fica... Estão habituados as pessoas a tomar grandes goles ou grandes quantidades de água. As pessoas às vezes tomam a garrafa e tomam meio litro d'água, ou 200 ml, ou um copo cheio em um pequeno momento. E isso é uma das situações que a gente pede para evitar logo no pós-operatório, ou no pós-procedimento, porque na realidade é um procedimento porque não temos nenhum corte. E isso é uma das coisas que as pessoas às vezes se queixam também, de que tem sede e que não conseguem aquele volume. Sobretudo nos primeiros dias, primeiros tempos após o procedimento, tem de ser tudo muito mais fracionado. A ingestão de água também tem de ser mais frequente durante o dia, em menor quantidade, porque precisamente o que não se pretende é que haja uma ingestão maior, para não haver distensão gástrica, que lá está. Não é só a questão das estruturas, é também as próprias queixas que depois podem surgir, a pessoa depois pode vomitar, porque tem o estômago mais apertado, e portanto o que se pretende naturalmente é que haja uma boa hidratação, mas menor quantidade e muito mais vezes ao longo do dia, não é? Exato, que isso também auxilia com o padrão do intestino, não é? Porque acabamos então tendo uma melhoria nessa situação a nível intestinal e da absorção dos nutrientes e tal. Outra coisa que é importante comentar é que, em relação ao endosleeve, alguns pacientes dizem assim: mas o que acontece com o estômago que ficou lá amarradinho, apertadinho? Ou seja, as pessoas têm essas dúvidas de que o que ficou, ou seja, o estômago que está, vamos dizer assim, como que um drapeado, porque na realidade é quase assim que fica, e as células continuam produzindo efetivamente toda a parte, vamos dizer, das secreções normais que tem, e que não há nenhuma complicação em relação a isso. Não, é verdade, não há. E a verdade é que também, depois com o tempo, lá está, como estávamos a referir há pouco, as estruturas não são infinitas. O que se pretende com este procedimento é que haja. As estruturas têm a duração adequada para que as pessoas percam aquela percentagem de peso que é necessário perder. Mas depois com o tempo, embora os fios sejam fios não absorvíveis, fios como são usados nas cirurgias, acaba por ceder os fios, e aquela porção de estômago que no fundo estava, não é excluída, mas no fundo estava apertada, acaba depois com o tempo de ser passível de exploração, nomeadamente endoscópica, mas lá está, aí já a pessoa tem um peso normal e está numa fase de manutenção. Mas isso é uma questão importante, porque é importante que as pessoas, se necessitarem de fazer uma endoscopia no futuro, após o procedimento, informem sempre quem vai realizar o exame que fizeram este procedimento, porque naturalmente vão haver lá alguns fios, embora depois com o tempo, e estamos a falar sensivelmente ao fim de 2 anos, acabam por os fios já, pelo menos alguns dos fios já terem cedido, e com o passar do tempo todas estas estruturas acabam mesmo por ceder, e aquela porção do estômago é acessível à exploração, não é? Não fica para sempre excluído, não é? Exatamente, e continua secretando tudo que Sim. secreta, ou seja, nós não temos nenhum tipo de impedimento, ou seja, no estômago o que se absorve na realidade é álcool e algo de água. Mas a secreção continua perfeita, ou seja, não há nenhuma diminuição da própria produção a nível das células de ácido e da situação de secreção normal do estômago, que é importante que as pessoas tenham. Funciona tudo como é normal, e no fundo isto acaba por ser um procedimento meramente restritivo, não é? Exatamente, fica lá Restringimos amarrado. não induzimos qualquer estado de má absorção, como por exemplo acontece com o bypass, que é necessário induzir nos pacientes que têm um peso muito mais elevado e que precisam de ter percentagens de perda de peso muito mais significativas. Exatamente. Bom, doutor, eu acho que
já deu para as pessoas terem uma noção um pouco mais clara. E agora um último comentário que agora me lembrei até de uma paciente que tinha algum receio com relação à anestesia e ao intubar e gostaria que o doutor comentasse alguma situação em relação ao processo anestésico e à intubação. Nós tivemos pouquíssimos casos em que a pessoa reclama de que há algum ardor ou alguma incomodidade posterior a nível de traqueia. Imagino que tem a ver com, efetivamente, o momento que se intuba para a própria anestesia geral. O doutor gostaria de comentar alguma coisa? Sim, quer dizer, o procedimento é feito sob anestesia geral, não é? Como tinha referido, e portanto é necessário haver intubação traqueal, portanto as pessoas não ventilam espontaneamente, têm que ser ventiladas com o recurso a um ventilador, porque estão sob anestesia geral. Por vezes acontece haver essa sensação de irritação na área da garganta, que nós também às vezes fazemos alguma medicação que se pode fazer para aliviar. É possível que seja devido quer ao tubo que é colocado na traqueia, ou quer ao tubo que nós colocamos também no próprio esófago, porque nós, para fazermos este procedimento e para passarmos o tal acessório através do qual aplicamos as suturas, previamente colocamos um tubo, que é um tubo de silicone, no esófago, através do qual passa o endoscópio, que é para não ferir o esófago. Esse tubo pode acontecer, é raro, mas pode acontecer, ferir um pouco a garganta, mas é algo também que é muito transitório e que com uma coisa dessa, até uma pastilha dessas, muitas vezes melhora. Sim. Ok. E doutor, um outro comentário, quando se faz o procedimento, deveríamos de tempos em tempos, ou há uma indicação de fazer alguma endoscopia para ver como ficou, ou há essa indicação que se deveria fazer, por exemplo? Não há indicação formal para o fazer. Se os pacientes tiverem alguma queixa, naturalmente fazemos, e alguns pacientes que já fizeram o endosleeve há alguns anos, por vezes têm algum dor abdominal e fazemos para garantir que está tudo bem. Agora, não há propriamente indicação formal para o fazer, nem há indicação para a cada X tempo fazer uma endoscopia, a não ser que surjam queixas. Por vezes as pessoas pretendem fazer para saber como estão as suturas, naturalmente podemos fazer, mas até quando fazemos endoscopia temos que insuflar ar, distender o estômago, e portanto não pretendemos fazê-lo, sobretudo nos primeiros meses, no primeiro ano, para que não haja mais pressão para contrariar as suturas. Exatamente, que é o que queremos, é diminuir, e não teríamos... Exatamente. Ou seja, simplesmente ver por ver não seria indicado, a não ser que tivesse efetivamente alguma queixa, certo? Exatamente. Pronto. Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta. O que foram colocando aqui, eu fui fazendo as perguntas conforme tínhamos, e eu tinha aqui algumas anotadas que já vinham enviado. Então, eu acho que assim, aqui temos várias coisas interessantes, mas na realidade, doutor, eu acho que até temos tocado um pouco de cada um dos processos, tanto no pré-procedimento, na própria indicação, no momento do que é o procedimento e logo o pós-operatório, pós-procedimento, digamos assim, e pronto, a largo prazo, que são essas as situações que acontecem. Então, não sei se o doutor quer ainda comentar alguma coisa que ache relevante ou ache importante, porque na realidade eu acho que até viemos aqui falando um pouquinho. Sim, acho que tocámos nos pontos essenciais. Há a questão também que às vezes as pessoas perguntam, tem a ver com a possibilidade de reverter, e de facto existe possibilidade de nós cortarmos os fios com uma tesoura endoscópica. Nunca tivemos essa necessidade, mas a verdade é que é possível, e a única vez que utilizámos até agora as únicas vezes foi quando fizemos repetição de procedimento em pacientes que tinham feito previamente, em que aí cortámos os fios que lá estavam do procedimento anterior, para também não atrapalhar do ponto de vista técnico, e depois voltámos então a suturar, mas de facto, se a pessoa pretendesse reverter o procedimento, isso é possível, e o estômago, nós não cortamos nada no estômago, e portanto fica tudo exatamente como igual está. ao que seria previamente, sim. Exatamente.
Pronto. Doutora, eu acho até que eu não lhe vou massacrar com muitas mais coisas, porque na realidade eu acho que a gente tem falado de tudo um pouco, da Uhum, possibilidade de fazer com... Já tivemos pacientes, e o doutor se recordará, de que tivemos pacientes com índice de massa maior de 40, e uhum, casos assim específicos que a pessoa não queria, por A ou por B, fazer a cirurgia, ou tinha um receio muito grande. E temos tido mesmo nesses casos bastante bons resultados, considero eu. uhum, E, e, e falamos também do processo que pode ser utilizado em sleeve como revisional posterior às cirurgias quando há uhum. um reganho de peso. E basicamente eu acho que temos tocado aqui todos os pontos importantes e das principais queixas dos pacientes. Uma única último comentário é que algum paciente também, por vezes, pode fazer alguma regurgitação no pós-operatório, vamos dizer, no pós-procedimento imediato, Uhum, com algo sanguinolento e tal, que também muitas vezes é uhum, por causa desses últimos pontos, não é? Que são dados uhum. nessa parte superior. Mas, basicamente, eu acho que aqui a gente comentou praticamente, eu acho que de tudo um pouco em relação ao procedimento médico como tal, não é, doutor? Sim, falando do procedimento propriamente dito, das indicações e também da segurança, que é de facto aquilo que para nós é o mais importante, que é um procedimento que é extremamente seguro e por isso é que foi rapidamente difundido pelo mundo inteiro e atualmente é uma prática comum e é a principal indicação nos pacientes com um índice de massa corporal inferior a 40, portanto com obesidades mais ligeiras. É certo que temos feito já fizemos procedimentos em pacientes com índices de massa corporal superior a 40 porque recusavam cirurgia e temos tido ótimos resultados, embora aí nós recomendemos sempre, na primeira abordagem, que a indicação é fazer a cirurgia. Cirúrgica. Certo, Mas sim, certo. falamos de uma forma geral de tudo. Eu acho que sim, eu acho que sim. E pronto, já estamos aqui também um pouquinho adiantados na hora, que não quero aqui abusar também do seu tempo, doutor. E nada, eu acho que eu vou agradecer a seu contributo e a possibilidade de estar aqui com a gente. Afinal de contas, estando na equipe, é interessante também que os pacientes tenham essa sensibilidade de perceber pronto, que a ideia é justamente essa, de ter essa equipe multidisciplinar que vai funcionando e que um trabalha num lado, outro trabalha no outro, mas efetivamente o objetivo final é que o paciente tenha todas as possibilidades de ter o melhor tratamento possível e estar o mais adequado possível e seguro do que está a realizar, não é? E que Uhum. estamos aqui justamente por isso. Então, aqui já estão a fazer agradecimentos a si, doutor Manuel, e eu, pronto, Obrigado. agradeço imenso a possibilidade desse tempinho, que sei que seu tempo também é bastante importante, e ter estado aqui conosco para conversar um pouquinho nesse momento. Aí tem muitos corações. Obrigado. Aqui. Obrigado, Diego. E pronto, de facto, nós, esta equipa que temos, que é multidisciplinar e que só assim é que funciona, é muito importante e temos desenvolvido um trabalho muito interessante. E de facto, lá está, é precisamente isto. Nós contribuímos e damos um empurrão para que as pessoas tenham esta perda de peso, mas no fundo é importante também responsabilizar os próprios pacientes, porque é muito importante que haja compromisso com todas as vertentes, não é? E Exatamente. nesse sentido, pronto, acho que agradeço também a si esta oportunidade e por todo o trabalho também que tem desenvolvido com os nossos pacientes, que tem sido fantástico. Pronto, Obrigado. eu que agradeço, porque a ideia é essa, que a gente siga aqui juntos e em prol de ter essas pessoas da melhor maneira possível e que restabeleçam sua saúde, que é o mais importante, e estamos aí para precisando, estamos aqui. A gente quer sempre que o paciente chame, que o paciente ligue, que o paciente diga, que o paciente pergunte e que não falte as suas consultas, porque essa é a parte importante disso tudo e que pronto, Uhum. estamos aqui justamente para isso. Então, doutor, não lhe tomo mais tempo. Agradeço enormemente. Já nos estaremos vendo em qualquer momentinho.
lá no hospital. E pronto, fica aqui o meu agradecimento a todos, aos que estão a chegar. Só para comentar que essa live fica gravada. Então, quem não viu hoje, amanhã vai ver que tem muita gente que assiste, muita gente que vê, pronto, em outro momento, porque fica cômodo e muitas vezes as pessoas não podem ver nesse momento, mas pronto, fica aí gravada, é fácil de ver e quem queira ou me saiba de outros amigos e pessoas e conhecidos e familiares que precisem de algum apoio, mande a live, porque as pessoas também podem ver e conhecer um pouco mais, assim conhecem diretamente o Dr. Manuel, que é o chefe dessa equipa do que é o Endosleeve, e é quem tem as mãos na massa ali, as mãos no endoscópio, e que é muito grato vê-lo trabalhar, porque é o que eu disse no início, é muito bom ver a calma com que o Dr. Manuel trabalha e como lida com tudo, e isso é extremamente agradável, porque fica um ambiente muito bom e acho que isso é fabuloso. Aqui tem um comentário de uma nossa paciente que comenta que a autoestima, sobretudo, é o que mais atua, e ela está 3 anos aqui com a gente e pronto, faz um agradecimento porque temos estado aqui disponíveis, mas ela é que é uma paciente nota 10, porque é daquelas que assumiram, vestiram a sua camisola de ok, vamos ter uma vida nova, vou modificar, mas vou me manter. E então é isso que a gente quer também. Né? Então, doutor, vou deixar e agradeço a todos. Um abraço enorme para todos. Os meus agradecimentos e nos estaremos vendo. De qualquer forma, fica aí a gravação para quem não viu. E quem chegou tarde tem a oportunidade de ver novamente. E pronto, doutor Manuel, muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado. Boa tarde, obrigado. Obrigado a todos. Eu vou encerrar então a todos e olha, ok, foi muito bom mesmo estar consigo. Até logo. Um beijinho, beijinho a todos que estão conosco. Beijinho. Até logo. Obrigado.